realizado pela ECAGE, que é a Liga de Empreendedorismo, Carreira Médica e Gestão de Saúde da UFRJ. A gente veio ajudar eles a divulgar esse evento, que está sendo feito por vários palestrantes super bacanas, falando sobre empreendedorismo, a importância que isso tem, a relevância, o peso disso, e também falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho hoje na área da saúde, porque a gente sempre pensa que o mercado do futuro vai ser diferente. Na verdade, o mercado de agora já mudou. Então, a gente precisa se capacitar cada vez mais para se tornar muito mais do que só um simples dentista, ou um simples médico, ou um enfermeiro. A gente é mais do que isso. Então, a gente está aqui fazendo a cobertura do evento. Espero que vocês aproveitem. Então, vem com a gente. Bom dia. A gente está aqui hoje com o Dr. Theo Ferreira. O Theo, ele é neurocientista, PhD pela FRJ, pesquisador do Instituto D'Or, e ele investiga como o cérebro se modifica em resposta ao ambiente. Muito obrigada pela sua presença, professor. Um bom dia. E conta um pouquinho pra gente, então, como que é essa sua linha de pesquisa? Então, lá no Instituto D'Or, a gente está interessado principalmente em entender como que a gente pode impactar o cérebro. A gente sabe que impactar o cérebro é fundamental para a gente, primeiro, entender sobre ele, entender como é que ele se modifica, mas também entender como a gente pode oferecer novos tratamentos para quem precisa, para quem sofre de doenças que acometem o cérebro, seja a depressão, seja o acidente vascular cerebral, seja o Parkinson. Então a gente usa diversas tecnologias, neuroestimulação e o próprio neurofeedback para entender como que o cérebro reage e como a gente pode entregar esses tipos de tratamento de maneira mais eficiente. Nossa, que sensacional! E hoje a gente vê, né, que a gente vive uma constante mudança em relação ao ambiente de aprendizagem, né? E principalmente por conta das tecnologias de informação e comunicação que existem. Como você acredita que esse novo ambiente pode então impactar na resposta cerebral? Saber exatamente como que essas modificações alteram a maneira do nosso cérebro, isso é bem difícil da gente precisar, mas assim, tem um impacto enorme e a gente não pode negligenciar isso. Se a gente parar para pensar, a maneira como a gente é demandado, como o nosso cérebro é demandado hoje, é completamente diferente do que foi o cérebro de nossos avós, ou do que experienciou os nossos avós. Então, a gente precisa ter em mente de que a tecnologia vem para nos ajudar, a nossa memória já está no nosso bolso, que é o Google, a gente não precisa mais investir tanto recurso atencional para decorar um telefone, para decorar alguma outra coisa, porque a gente tem o recurso da tecnologia. Então a tecnologia está nos ajudando o tempo todo a desempenhar melhor nossas atividades, isso tem um impacto sobre o cérebro. Entender sobre isso é fundamental por dois motivos. Primeiro, para que a gente possa encontrar caminhos de desempenhar melhor nossas atividades do dia a dia, que a gente possa encontrar maneiras de ter um funcionamento cerebral mais saudável e, por outro lado, também entregar um tratamento mais eficiente para as pessoas. Então, resolver esse grande mistério do cérebro, que é uma caixa preta, ainda é uma caixa preta hoje, e, na verdade, entender como ele reage a esses estímulos e como a gente pode entregar técnicas, devices, dispositivos implantáveis no futuro. A gente vê Black Mirror o tempo todo nas séries, as pessoas elas estão querendo esse tipo de solução e eu acho que é para esse lado que a tecnologia vai nos levar. Vai nos levar no sentido de possibilitar que a gente viva de uma maneira mais saudável, que a gente possa curar essas doenças ou pelo menos em parte reabilitar esses pacientes. Se a gente parar para pensar, o mundo inteiro está envelhecendo, hoje a gente tem mais idosos do que criança no mundo. Nenhum sistema de saúde, nenhum sistema de previdência dá conta de manter esses pacientes nos hospitais, esses idosos nos hospitais. Então eles precisam estar em casa, eles precisam envelhecer com saúde e para isso a gente precisa saber como prevenir doenças que acometem o cérebro, como tratar essas doenças e como diminuir o impacto delas. E para isso tudo, a tecnologia nos ajuda, vem nos ajudando cada vez mais com a ressonância magnética, com esses métodos de estimulação e tal. Então, precisar exatamente como a tecnologia impacta, isso é muito difícil, mas saber que ela tem um impacto, que a gente precisa explorar isso de modo a otimizar o nosso dia a dia, isso é fundamental e esse é o que vai definir o futuro da gente enquanto sociedade. Tá ótimo, muito obrigada pela sua presença. E eu fiquei com uma dúvida, tá? Isso a gente pode editar depois.
Você fala muito para a parte de tratamento, para a parte de como isso está impactando a velhice e o outro lado, né? E a parte da aprendizagem, porque hoje eu trabalho com crianças, eu sou pediatra, e a gente vê que é muito diferente essa relação da criança com o pai, uma questão geracional muito forte dentro das universidades, das escolas. Então, como é que você acha que isso impacta na aprendizagem? Falar de ciência para aprendizagem é essencial. Se a gente parar para pensar, quando cientistas se organizam para tentar resolver um problema, eles conseguem fazer isso muito bem. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra, para eles criarem a bomba atômica e criar todo aquele arsenal de guerra. Isso está começando a acontecer hoje no mundo e no Brasil ainda muito incipiente, que é usar a ciência para educação. Então assim, por que um político que nunca entendeu sobre o cérebro decide tirar ou propõe retirar a educação física da grade curricular? Se o impacto disso é tamanho, a neurociência hoje sabe que o exercício físico é fundamental para o aprendizado e para a memória. Que ratinhos de laboratório sedentários aprendem menos, estão mais expostos a alterações do funcionamento cerebral, a sintomas de ansiedade e depressão, do que os ratinhos que se exercitam. Então, se a gente puder basear nossas políticas públicas hoje, do ponto de vista da educação, em evidência científica, e as políticas de maneira geral, não só na área de educação, a gente pode ter um avanço muito grande nesse sentido. Então, entender como é que o cérebro funciona, como a gente pode ensinar melhor as crianças. Criança que não come, não aprende. Então não adianta a gente investir em escola se o problema está na criança que sofre violência doméstica, que ela está numa situação de risco. Isso tem um impacto muito grande sobre o aprendizado. Então, entender como todo esse ecossistema funciona e quais são as pequenas alterações no ambiente que a gente pode promover para que essa criança tenha um aprendizado melhor, até desde da questão social até a questão do aprendizado dos métodos de ensino em si. Uhum. Isso tudo é fundamental para que a gente se desenvolva como sociedade. Então, retomando a sua pergunta, a neurociência é fundamental para que a gente não só trate doenças e modifique o curso dessas doenças nos idosos e nos adultos, mas também que a gente possibilite as crianças que aprendam mais, aprendam melhor e tenham mais capacidade, inclusive, de daqui a alguns anos estar sentado onde a gente está sentado, criando essas políticas que são tão necessárias, criando essas tecnologias que são tão necessárias para a gente evoluir como sociedade. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? De nada. Maravilha. Pode. Oi, gente. Então eu tô aqui agora com médicos e também profissionais do Instituto DOR. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o impacto da tecnologia na prática médica, né? Então eu gostaria de saber de cada um de vocês qual é o impacto da tecnologia na prática da medicina hoje. Vamos começar. Bem, falando um pouco sobre a prática diária no serviço de emergência, o que a gente percebe é que hoje a tecnologia ela vem agregar facilitadores e subsídios para que você consiga fazer uma prática mais rápida e uma prática médica mais segura. Essa, pelo menos, é o que eu tenho visto no meu dia a dia. O impacto da tecnologia. São vários, né? Mas, assim, o principal impacto da tecnologia, eu acho que ainda é, na verdade, o maior desafio ainda é a mudança de comportamentos. Na área da cirurgia, a gente tem inúmeros avanços em relação à parte tecnológica, com a necessidade de criação de novas habilidades, de novas capacitações, e que necessariamente tenham que ter um desfecho onde o valor do paciente seja reconhecido, ou seja, onde haja realmente um desfecho, um resultado voltado para o paciente. Então a tecnologia hoje faz parte da nossa prática, essas tecnologias elas estão convergendo, a gente está vendo uma convergência grande dessas tecnologias e que elas vão transformar a nossa prática, mas sem perder o foco no paciente. Acho que esse é um grande impacto. Concordo com a Luciana e com o Márcio, que esse impacto, obviamente, ele está diante até do novo e do velho, né? E assim, os dois tendo que adaptar a essa metodologia de ação,
né? Ou seja, de resultado na entrega de valor para o paciente e também entrega de valor para o profissional. Então, ou seja, o valor acaba tendo esses dois focos. Óbvio que o nosso modo de trabalho e objetivo é o paciente, né? Porém, a nossa forma de trabalhar, ela ganha valor também quando você tem tecnologia associada te auxiliando nessa tarefa. Uma coisa que eu achei muito legal, que os três falaram de uma forma diferente durante as palestras e agora, é o fato de ver a tecnologia como uma ferramenta, né? Ela é um novo instrumento e não uma substituição como muita gente fala. Então eu acho que a partir do momento que você entende isso e você se capacita no uso dessa nova ferramenta, várias novas oportunidades vão surgindo, ideias vão surgindo, né? Então eu acho que isso é um ponto interessante. E uma coisa que hoje a gente vê muito é que se fala sobre as mudanças no mercado de saúde no futuro, né? Só que a gente pode observar que esse futuro está acontecendo agora. E se a gente não faz agora, o que vai ser o futuro, né? Então, que recado vocês dariam para quem está se formando hoje na área da saúde? Eu acho que um recado, como eu falei na palestra, eu acho que é fundamental, é você não esquecer que o seu foco é o paciente. Você entender que hoje o paciente ele está empoderado com a informação dele, ele tem direito a isso, ele tem direito de questionar, o médico não tem mais aquela figura central, protagonista e absoluto. Então você tem que entender as demandas do seu paciente, entender e aprimorar a sua comunicação com ele, entender que o seu foco é o cliente, é o paciente. Você não é o centro do mundo. Eu acho que é muito por aí. Concordo com a Luciana. Eu acho que hoje, num mundo de tantas informações irrelevantes, né, hoje ter clareza sobre essas informações é um ponto importante e fundamental na formação do jovem médico. Eu acho que, além disso, ter também uma preocupação com a formação não acadêmica, aquilo que na grade curricular não oferece. Então você precisa cada vez mais de treinar habilidades que não são habilidades técnicas, não são habilidades acadêmicas. É uma necessidade de se aperfeiçoar na comunicação, na conexão, na forma como você vai se portar diante do paciente. Então, essa é uma recomendação que eu faço em relação à formação do jovem médico. Uma grande preocupação é que a formação hoje médica no currículo, apesar de já ter alterações nesse sentido, ainda não contempla uma formação de gestão forte ou fundamentada do início ao fim, né? Principalmente na gestão da qualidade, na gestão dos riscos e de barreiras para mitigar danos aos pacientes. Então isso ainda é uma coisa que, apesar de já ter tido uma mudança no currículo, ainda não é uma realidade. E quando o profissional se forma, ele já está diante de potenciais falhas e danos para os pacientes nas instituições hospitalares ou não, mas isso é uma necessidade que ainda vejo como um gap ainda na formação. E naturalmente com a geração atual, com a geração Y, esse distanciamento da pessoa, né, e também muito contato com a tecnologia, né, na palma da mão, isso faz também um outro problema na questão da comunicação visual, comunicação pessoa a pessoa, que a gente observa rapidamente quando a gente desenvolve qualquer projeto no hospital, que você traz um pouco mais para a realidade, até o grupo mesmo, a própria equipe, para, como o Márcio mostrou, né, uma gamificação, um jogo, as pessoas se olham, se questionam, e aquilo tem um ganho absurdo hoje em dia, como no passado talvez não existisse, talvez. Então, ou seja, essa mudança de profissionais com a geração atual e também com uma deficiência na formação, talvez seja um grande desafio para quem está chegando no mercado agora para o trabalho, né? Uma outra questão, para além disso que a gente falou dentro da grade curricular, a gente hoje tem a presença muito forte das mídias sociais, né? O Facebook, o Instagram, o próprio Twitter. E como isso afeta a relação médico-paciente? Vocês abordaram sobre a questão do WhatsApp, né? Que é uma realidade hoje. Mas e a mídia social? Como que ela se apresenta nessa relação médico-paciente? Hoje você tem uma exposição muito grande do profissional de saúde por conta dessas mídias sociais. Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você consegue, da mesma forma que uma notícia ruim se deflagra de uma forma absurdamente rápida, uma notícia falsa às vezes, fatos bons também são divulgados. Uma grande preocupação, e é um dia a dia nosso, na verdade, é o Dr. Google. Então hoje você já recebe um paciente na emergência que antes de ir para a emergência no carro, ele botou no Google o que ele está sentindo, então ele já chega com o diagnóstico. E ele já chega com o diagnóstico de uma forma incisiva e muitas vezes até de uma forma grosseira.
do tipo, estou morrendo porque o Google disse que eu estou sentindo isso. Então, você também tem que ter muito cuidado ao lidar com isso, porque isso é uma realidade. Ele não tem a quem recorrer, ele vai recorrer ao Google e ele chega para você e vê como uma pessoa que talvez esteja ali para enganar ele. Então é uma forma de você ter que atuar, é um jeito novo de atuar. Você tem que entender que isso existe e não se aborrecer. Você tem que saber reverter isso tudo com comunicação. A credibilidade do Google é bem alta. Credibilidade. Mas você sabe que existe um estudo, eu não vou poder te dizer a fonte agora, mas quando começou essa história do Dr. Google, foi feito um estudo de assertividade do Google no diagnóstico e do médico no atendimento presencial. E graças a Deus o médico ficou em 88% de assertividade e o Google em 60%. A gente tem que fazer um marketing do médico agora melhor, né? Que o Google está ganhando da gente nisso nessa parte. Só que hoje você tem ferramentas de diagnóstico que elas começam a linkar agora uma inteligência artificial mais focada e que realmente muitas vezes talvez ajudem. Inclusive é uma das coisas que a gente está avaliando no Open Door. É poder criar isso e desenvolver isso para o paciente no site da Redditor, para que em vez de ele procurar uma informação totalmente aleatória, ele possa procurar uma informação de um grupo que tem uma experiência absurda, que tem um reservatório clínico enorme de informações e que vai realmente poder ajudar o paciente nesse momento. São as fontes, né? Tudo é saber aonde procurar. Exatamente. Sim. Acho que como você comentou sobre o poder da rede social, acho que a grande preocupação que a gente tem que ter, enquanto profissional, ou seja, também que estamos dispostos, como a Luciana falou, na rede social, como pessoas, é obviamente o que você aborda ali, né? Porque você, apesar de ser uma pessoa, você também é um profissional de saúde. Então, a forma que você fala, a informação que você fala, ela tem um poder muito grande atualmente com a rede social. Então, para um lado bom e para um lado ruim. Então, ou seja, tem muita gente que informa qualquer coisa, ou coloca qualquer informação como fake news de qualquer outra situação, que deveria ter que tomar muito cuidado com isso. Então, ou seja, o cuidado para o profissional que está numa rede social exposto, ele tem que ser redobrado, ou seja, tem que pensar ou triplicado. Preocupar muito com a informação que ele dispõe ali para as pessoas de uma forma muito aberta, né? Concordo com a Malu e com a Luciana, acho que as redes sociais é um palco ainda muito democrático, isso é muito bom, onde as pessoas se manifestam, né, e têm acesso a informações, mas ainda somos muito imaturos ainda na utilização da rede social, porque a gente vê muita rede social ainda um palco ainda muito mais de denúncias e de reclamações do que realmente de avanços ou de celebrações que acontecem na área da saúde. A rede social pode ser um ótimo agregado em relação a avanços, em relação ao que a saúde precisa ter, quando você cria rede conecta pessoas, estabelece que nessa conexão, nessa rede dessas pessoas, nessa rede criada, você possa colocar informação, você possa trazer informações relevantes para que o paciente tenha uma experiência, uma jornada melhor. Então eu vejo com preocupação as redes sociais, da forma como ela é hoje, porque ela fere sigilos, ela fere algumas coisas relacionadas ao sigilo médico, à dignidade do paciente, mas ela é um campo muito fértil para a gente estabelecer novas formas de trabalho, como a Luciana colocou, onde a gente possa ter a informação bem conduzida e estabelecer uma nova forma de comunicação com os pacientes. É um desafio, um campo a ser desbravado aí pela frente. A gente observa que vários outros campos, né, por exemplo, moda, já tem grande disseminação isso, mas na área da saúde Sim. a gente não tem grandes referências, né? A gente tem alguns blogueiros, mas que não tem referência. Eu acho que essa palavra ela se perdeu um pouco hoje em dia, que precisa voltar. Então é muito bom ter com pessoas com a expertise de vocês falando sobre esse assunto. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer. Obrigado a você. Oi, gente. Então agora eu tô aqui com a Gabriela Vanderlinden. E ela é aquela pessoa que tem currículo dos sonhos. Ela é formada em administração, com habilitação em gestão para inovação e liderança. E além de um currículo invejável, ela é responsável pelo Open Door, da Healthcare Innovation Hub. Então, Gabriela, conta um pouquinho pra gente o que é esse Open Door Healthcare Innovation Hub. Legal. Bom, o Open Door ele é uma iniciativa da Rede Door e do Instituto Door. Tem como objetivo ser o ponto de conexão, o catalisador do grupo com o ecossistema de empreendedorismo e inovação.
O nosso trabalho é conectar as iniciativas externas, e leiam-se startups em especial, health techs em especial, e também outras iniciativas como universidades, área de inovação de grandes empresas, sejam no Brasil ou fora do Brasil, com o que o grupo desenhou como estratégia de transformação digital. Para isso a gente tem uma equipe, médicos que inclusive estavam aqui hoje no evento, que estão no dia a dia, estão na assistência, que lidam com os desafios do cuidado, e eles fazem então esse translado e nos ajudam a analisar as soluções para que a gente consiga alavancar as tecnologias existentes no mercado com as dores que nós temos dentro de casa. De uma maneira bem geral é isso. O nosso dia a dia é analisar startups, conversar com universidades, entender quais são as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas lá dentro e ver como isso pode ser internalizado dentro do grupo. O que a gente aporta? Né? A gente aporta muito conhecimento. Se a gente olhar sobre a ótica das startups, em geral, o grande gap é o acesso ao mercado e é entender efetivamente quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Então a gente acredita que com o Hub, por isso o Open Door Healthcare Innovation Hub, a gente consegue fazer essa conexão, aproximar os diferentes atores do ecossistema para efetivamente conseguir desenvolver inovações relevantes e resolver problemas reais na saúde. Isso é muito bacana, né? Porque você falou sobre essa questão de parcerias com universidades, né? Hoje a gente tem a universidade como o maior exemplo de produção de conteúdo científico e o que acontece com esse conteúdo científico, né? Muitas vezes você publica um trabalho e acabou. E quanto conteúdo está se perdendo aí porque a gente não tem essa ligação com o mercado. Perfeito. E saber que vocês existem é uma forma das pessoas se motivarem a transformar ideias em realidade. Perfeito, esse é um ponto bem importante, acho que só para fazer um link, a gente está dentro do Instituto DOR e a gente também tem essa missão lá dentro. O Instituto, como as universidades, é um grande gerador de conhecimento acadêmico, papers, e a gente acredita que esse conhecimento ele pode ir além e ajudar a resolver problemas também nos hospitais, enfim, na saúde como um todo. Perfeito. Olha, muito obrigada pela sua palestra, pela sua apresentação aqui pra Imagina, gente. um prazer Foi um enorme. prazer. A gente tem, só para comentar, a gente tem então um site, opendoor.org, e tem mais informações sobre a nossa iniciativa lá. E também fica muito à disposição para falar mais. A gente também tem o Open Door Talks, uma vez por mês a gente tem eventos abertos ao público, que também tem como objetivo fazer esse networking. Então a gente traz uma palestra, temas como métodos ágeis, por exemplo, transformação digital na saúde, e a gente convida estudantes, médicos, desenvolvedores, pessoas com diferentes perfis para se encontrar e fazer essa troca, efetivamente. Eu acho que esse pensar diferente é muito legal, né? Eu, quando fiz meu mestrado, eu fiz mestrado em telesaúde e eu sempre fui contada um pouco diferente dos meus amigos, porque eu começava a falar sobre metodologia ágil, estudei várias coisas diferentes e as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET, né? Então a gente tem que mudar essa percepção, né? Hoje você não pode ser só uma coisa, você não é só um clínico, você não é só um dentista, você é muito mais do que isso e a gente precisa falar sobre isso. Muito bom, contem com a gente. Vai ser um prazer, obrigada. Obrigada a você. Olá, gente, eu tô aqui com o Dr. Vander Cortese, olá, e também com o Felipe Nirenberg, viu? Só nomes poderosos. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre, na prática, o que é empreender em saúde, né? A gente escuta muito que é importante empreender, mas o que seria empreender na prática para vocês? Para mim, empreender a forma mais clara e resumida é transformar sonhos em realidade. Então não é simplesmente sonhar. Eu tive a oportunidade de apresentar aqui aos demais presentes que existe muita gente que entende que é empreendedor porque tem ideias. Mas para mim, você transformá-las em realidade, elas se tornarem autossustentáveis, elas venderem, serem capazes de se sustentar e se tornarem perenes, isso é empreender. Empreender na saúde não deixa de ser empreender e, óbvio, você passa a ter alguns desafios que envolvem regulamentação, que a saúde ela é muito regulamentada, como de alguma forma tem que ser. A gente não pode ser tão experimental no mundo da saúde, ela é mais conservadora, ela tem profissionais mais conservadores, então não deixa de ser empreender com alguns cuidados ainda, algumas particularidades. Bacana, ouvindo você falar, lembrei até de uma frase que é uma pessoa que eu assim, admiro muito, que é o Walt Disney. Sim. Que ele falava exatamente isso, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. E eu acho que cabe nisso do empreendedorismo na prática, né? Que é a realização. Sim. Né? Não é só a ideia. E para você, doutor Felipe, o que você acha? Eu acho que é isso, é você identificar um problema, uma dor
e não se contentar simplesmente em identificar e perceber que essa dor existe, mas dentro disso buscar como é que eu consigo resolver essa dor, né? Como é que eu consigo fazer isso que não está sendo bem feito ou o resultado não é tão bacana, como é que eu posso fazer isso de outra forma com um desfecho mais favorável. E aí especificamente na área da saúde, que eu acho que é o nosso tema aqui, uma área muito pressionada por custo, como é que eu consigo trazer para esse setor uma solução que possa ou reduzir o custo, ou melhorar a experiência do paciente, melhorar o desfecho, ou seja, conseguir fazer mais com menos, e tudo isso com uma qualidade de experiência para o prestador também. São esses quatro pontos que eu acho que a gente sempre se atenta quando está falando em empreender em saúde. Maravilha. E muitos hoje entendem essa necessidade de empreender, têm esse sonho de ter o próprio negócio, né? A gente como dentista, muitos médicos sonham em abrir o seu consultório e acaba se tornando um empreendedor nisso. E o que vocês diriam para quem está começando hoje, é que o mercado está tão diferente, tão competitivo, né? Seria um diferencial? Olha, eu divido em duas partes. Eu fico muito feliz em ver o tema do empreendedorismo sendo abordado na área da saúde, né, por colegas médicos, profissionais dentistas. Isso é muito bacana. E existe toda uma trajetória que ele deve seguir para aprender a analisar uma oportunidade, uma dor, como o Felipe colocou, de saber como trazer uma solução para essa dor. Mas eu me preocupo com esse outro extremo, que é o fomento ao empreendedorismo de uma forma irresponsável. Tá? O empreendedorismo não é isso que se vê nas redes sociais. O empreendedorismo ele é muito doído, ele é muito sofrido, ele pode fazer pessoas frustradas. Então eu falo isso por questão de responsabilidade. Então eu diria, de forma bem resumida, se alguém tem vontade de empreender, eu não digo empreender, montar só o seu consultório, porque ele está se empreendendo, mas eu digo empreender, de repente montar a sua clínica, abrir uma franquia, que tem muito no mundo da odontologia, algumas redes de clínicas, você pode abrir franquia. Só antes, converse com outras pessoas que de fato empreenderam e passaram por essa jornada. Que, como eu apresentei aqui, o sábio aprende com o erro dos outros. E a gente tem muita gente aí se machucando pelo esse fomento ao empreendedorismo de palco nas redes sociais. Nossa, perfeito. Essa dica vale ouro. Eu só complementando, eu acho que as pessoas têm que diminuir a ansiedade também, agora que isso está tão bacana, né? Todo mundo quer ser o próximo unicórnio, o próximo bilionário, empreendedor e tal, mas para entender assim, que você pode ter um comportamento empreendedor sem ser um empreendedor, no sentido mais, vamos dizer assim, mais carreirístico, né? Se é que existe essa palavra. Então assim, eu posso sim ser um dentista com um mindset empreendedor, eu posso ser um executivo com mindset empreendedor. Nisso eu acho que é muito bacana, isso está sendo tão difundido. Em especial, a gente estava até conversando isso há pouco, no momento em que assim, as carreiras elas estão se perdendo e pode ser que no futuro, nenhuma das carreiras hoje que a gente conhece, que a gente foi formado, elas existam. Então a única forma de sobreviver nesse futuro que é um grande escuro, é a gente ser capaz de se transformar. E essa capacidade de transformação e de resistência, de resiliência, elas são duas características muito importantes no empreendedor. Então, assim, resumindo só o que eu falei, mentalidade empreendedora super bacana. Escolher o empreendedorismo como carreira tem que ser muito cuidadoso e muito diligente em quem vai seguir esse caminho. Porque não é para todo mundo. Exatamente. A gente tem hoje essa coisa dos seguidores, né, das nossas referências, isso mudou muito, né? Antes o professor da universidade era uma grande referência. Hoje a gente vê que outras pessoas, às vezes com propriedades ou não, viram referências. Isso é um perigo, né? E eu acho que dentro do empreendedorismo isso também tem que ser colocado de forma bem clara, né? A importância de um planejamento para você chegar a uma realização, seja profissional, seja pessoal, em todos os âmbitos da sua vida. Perfeito. Existe muito desserviço nas redes sociais. Óbvio que também eu sigo pessoas super bacanas, mas eu tenho muita preocupação. Então toda vez que eu subo para falar disso, eu separo em dois momentos. Vamos tirar a fumaça, esse hype que a gente chama, esse confete que tem, vamos falar na real. Se depois de você ouvir o que é empreendedorismo na real,
e você achar que isso vale para você, a gente falou aqui de uma manobra, né? A manobra dedo-nariz, que é quando você tem que se perceber, a propriocepção, você entender que vale para você aquela experiência, você topa isso, aí vai que você tem uma chance um pouquinho maior de dar certo. Tem que ser, o discurso do empreendedorismo hoje tem que ser responsável. O próprio Walt Disney farta os filmes e documentários a respeito do Walt Disney, a trajetória dele foi dificílima, quebrou algumas vezes, então vale a pena pesquisar. Eu gosto muito dos livros de biografia de empreendedores, que se elas forem realmente buscarem ter verossimilhança com a trajetória do empreendedor, vão mostrar momentos de quase morte do negócio, que eu quero dizer, inúmeras vezes, como o Felipe passou, como eu passei, e vamos continuar passando enquanto formos empreendedores. Eu acho fantástico. A gente está falando sobre mindset e eu acho que é importante a gente entender que a gente sempre idolatra muito sucesso e a gente não vê as derrotas, e a gente aprende tanto com as derrotas, né? Porque são elas que levaram ao sucesso. Quando a gente fala de criar uma ideia, que a gente tem que pivotar aquela ideia, é justamente isso, né? É a gente ir entendendo quais são as necessidades, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Então, esse conselho é maravilhoso e difícil da gente encontrar pessoas bem-sucedidas, falando também da dificuldade do trilhar, né? Que é o que eu acho que é o grande barato. É saber onde a gente erra, onde a gente acerta para conseguir crescer e ser bem-sucedido. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer enorme. Espero que quem esteja assistindo a gente goste do nosso conteúdo de hoje. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Olá, eu tô aqui com o Alex Luceno, querido, parceiro da Periodonto. E o Alex vai contar um pouquinho pra gente, na verdade, sobre os desafios do empreendedorismo em saúde. Então, bom, primeiro, parabéns pelo evento, parabéns pela cobertura, que bom que você está, porque a gente tem uma nova geração aí de pessoas ligadas à área de saúde que estão querendo empreender. Então, para essas pessoas que eu me dirijo, dizer que os desafios são muitos, mas também as recompensas são muitas. Porque as oportunidades são muitas. Então, a gente hoje, na área da saúde, tem muito a ser feito. É até difícil por onde começar, porque é um verdadeiro blue ocean do ponto de vista. Principalmente a gente que é da área de tecnologia, hoje é esse mundo de transformação digital que a gente passa. Então, tudo é possível dentro da área da saúde, que no fundo, o que a gente deseja é que as pessoas vivam mais tempo, com mais qualidade, esse é o nosso trabalho. Então, identificar um problema, uma oportunidade, ser criativo, apresentar uma inovação e fundo, fazer acontecer. Persistir, né? Cair, levantar, tipo, ficar de morto-vivo até você conseguir, porque tem muito mais percalços, muitos nãos nesse momento, né? Isso, e outra coisa que eu estava dizendo ali que eu acho fundamental, assim, as pessoas de saúde entendem de saúde, então você não necessariamente precisa entender de vendas, de marketing, de tecnologia, de gestão, ou seja, um conselho que eu dou é achem cofundadores, achem pessoas que complementem aquela sua... o que você não sabe. É time, né? É time, ninguém faz nada sozinho. Então, pessoal da saúde, se for na área de tecnologia, vai tomar seu chopp com o pessoal lá da área de tecnologia e troca uma ideia, porque a startup, no fundo, vai nascer da composição dessas pessoas e esse é um segredo, assim, não é um segredo, é óbvio o que eu estou falando, mas colocar isso em prática, às vezes, é um dos desafios. Inclusive, para quem está dentro de uma universidade, né, para quem está na graduação, é uma excelente oportunidade de você curtir lá a sua chopada, que ninguém quer tirar isso de você, mas também aproveitar para se conectar com pessoas de outras áreas, né? E conversar e criar juntos, eu acho que isso é o mais importante. É isso. Alex, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Com certeza teremos você aqui mais vezes. Tchau, tchau.